Muito bom dia. Depois de alguns dias de ausência, outros afazeres estavam me impedindo de estar aqui no meu estúdio. E aí a gente deixou de gravar aí por alguns dias. E como vocês sabem, aqui não tem estúdio, não tem profissionalismo, é amador, mas a gente abriu um canal no YouTube e eu gostaria de pedir a você que está assistindo aqui no Facebook para entrar lá no meu canal no YouTube. A gente vai deixar na página do YouTube aqui o link para você entrar e fortalecer o canal, que a gente pretende divulgar as nossas ideias e ocupar um espaço que os bolsonaristas ocupam com tanta propriedade. Então entrem lá no meu canal no YouTube, que está com um pouquinho de seguidor, e se inscreva lá, dê um like e vamos ver se a gente turbina o meu canal do YouTube. Bom, o Descomplicando hoje a gente quer falar sobre CPI, essa palhaçada criada pelos deputados bolsonaristas para tentar achar cabelo em ovo. E aí eles pegam o dia 8, que foi o dia da balbúrdia, e querem acusar Lula, Flávio Dino, de saber, de estimular. A gente já disse aqui que é uma insanidade achar que um governo que foi eleito com dificuldade, né, com pouca diferença de voto, ia fazer alguma coisa para atrapalhar o próprio governo. Isso é uma insanidade a gente pensar num negócio desse, articulado por Lula, por Flávio Dino e etc. Mas a gente não pode, e a gente tem visto deputados lá fazerem essa correlação, a gente não pode esquecer que o dia 8, assim como o dia 10, foi fruto de todo um processo. Eles querem agora tirar a responsabilidade do Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Aliás, ele é um covarde, né? Porque ele abandona todos aqueles que estão presos por causa dele e não move uma palha para salvar ninguém. A estratégia agora dele e do Valdemar da Costa Neto, por exemplo, é mantê-lo em evidência, né? Ele ficou um tempo nos Estados Unidos, percebeu que ele ainda tem seguidores aqui, que são muitos, né? Que o bolsonarismo virou uma doença mental que impede as pessoas de pensarem, impede as pessoas de raciocinarem, impede as pessoas de fazerem ligação para o lado lógico da coisa. E aí ele voltou. A mulher agora é presidente do PL feminino e ele tá por aí andando, igual eu vi agora, recentemente, anteontem, no Rio Grande do Sul, para variar o Sul, né? E sendo ovacionado, e mito. E agora com o Pix, aliás, você bolsonarista que está me assistindo aí, que eu tenho alguns bolsonaristas amigos, já fez um Pix pro Bolsonaro pagar as dívidas dele? Aquele cara que tem 150 imóveis, que ganha 130 mil reais por mês das aposentadorias todas, está pedindo a você para fazer um Pix de R$1. A Carla Zambelli lançou aí a campanha do Pix de R$1 para o Bolsonaro pagar suas contas. Mas tudo isso não é por necessidade, não é por nada, é para manter o nome do cara em evidência. Eu digo aqui para vocês sempre que o político, eles enxergam atrás do morro e a gente enxerga só até onde a aba do boné faz sombra, né? Então, a gente eles estão tentando descolar o dia 8, né, o dia daquela tentativa de golpe, do restante, do que está passado aí na gestão toda de Bolsonaro, né? Nós tivemos agora aquele George Washington, que colocou a bomba lá no caminhão, que iria explodir, fazer uma tragédia danada. Qual que era a intenção do cara? Provocar um caos. Bolsonaro decretaria aquela confusão lá da posse do Lula. Bolsonaro decretaria o estado de balbúrdia, chamaria as Forças Armadas e dava o golpe, né? Impediria o Lula de tomar posse, etc. Bom,
Aquele cara teve essa semana lá na CPI, que corre paralela com a CPI do MST, né? E aí o George Washington se resumiu a vou ficar calado. Perguntava, vou ficar calado. Perguntava de novo, vou ficar calado. Mas vamos lá. Será que o Bolsonaro não tem relação com as coisas que aconteceram no dia 8? Vamos lembrar aqui, porque o brasileiro tem a memória curta. Então vamos lembrar aqui. Vamos fuzilar a petralhada do Acre. Quem disse isso em 2018 nas eleições foi Jair Messias Bolsonaro. Quero que todo cidadão de bem tenha uma arma para resistir à tentação de termos um ditador. Quem disse isso? Bolsonaro. Nossa bandeira jamais será vermelha e, se for preciso, daremos o nosso sangue para evitar isso de mudar as nossas cores da bandeira. Bolsonaro. O erro da ditadura foi torturar só. Deveríamos ter matado uns 30 mil. Quem disse? Bolsonaro. Nós facilitamos mesmo a compra de arma. Se dependesse de mim, não seria o regime que estaríamos vivendo agora. Quem disse isso? Bolsonaro. Se não tivermos votos impressos em 2022, vamos ter maiores problemas do que tiveram os Estados Unidos, que foi aquela invasão no Capitólio provocada pelas declarações de Donald Trump, né, que hoje está sendo punido lá. Quem disse isso? Bolsonaro. Quem entrou no Supremo, junto com Valdemar da Costa Neto, questionando o resultado das eleições no segundo turno? Bolsonaro. A minuta do golpe que foi encontrada, onde estava detalhado como é que seria o golpe, instaura o caos, a confusão. Aí o Bolsonaro chamava o exército para interferir e a Lei de Garantia da Ordem, GLO, instalaria o golpe no Brasil. Com quem for encontrado isso? Com o ajudante de ordem de Bolsonaro, o Mauro Cid, o coronel e aquele que estava morto, mas a mulher recebia o dinheiro dele de aposentadoria. Aí prenderam o cara do caminhão que ia explodir a bomba. E aprenderam no telefone dele a seguinte mensagem: tinha como propósito pegar as armas, porque foram encontradas muitas armas e mais de 5 mil munições no apartamento que ele estava em Brasília. Eu ia distribuir as armas para os CACs. A minha ideia era repassar nos acampamentos do QG. Esse cara era ligado a quem? Bolsonaro. Um povo armado jamais será escravizado. Estava no telefone de quem? Do George Washington, o terrorista que ia explodir a bomba. E nessa mesma mensagem, ele diz, olha a responsabilidade do Bolsonaro nisso tudo, com todas essas declarações que ele deu ao longo do tempo. O George Washington fala para ele assim: o senhor despertou esse sentimento em nós. O senhor sabe muito bem disso. Então, Bolsonaro vem fomentando esse tipo de coisa há muito tempo. Há muitos anos ele vem fomentando isso. E aí surge a questão do dia 8 e eles querem separar uma coisa da outra. É como aquele pai que ensina os seus filhos a odiar o negro, a odiar as minorias, a dar tapa na cara dos professores,
a vida inteira, e depois, quando o filho faz na escola, eles querem tirar essa ligação da educação que eles receberam do pai e da mãe. Então, assim, é uma coisa inexplicável e incompreensível essa CPI do dia 8, proposta pelos deputados, pela oposição, pelos deputados bolsonaristas, que são maioria lá no Congresso, graças ao analfabetismo político de gente que votou no Lula e votou nesses caras. A Nicolas Ferreira, a Marcos Duval, a Carla Zambelli, Bia Kicis. Então, graças a esse povo, a CPMI está instalada. E o objetivo... Ontem eu vi um vídeo do Ramagem, aquele que o Bolsonaro ia indicar para a Polícia Federal, para chefe da Polícia Federal, e depois deu uma zebra danada porque descobriram quem que é o cara. Porque de lá só tem bandido, quase que só bandido. Grande parte daqueles deputados ali tem ficha na polícia. Então, ele não foi indicado. Aí ele está lá falando que o ato do dia 8, que foi o Flávio Dino que fez vista grossa. Tem uma reportagem de um pastor Henrique Vieira. Procurem no YouTube e olha bem o que o Henrique Vieira falou a respeito pro George Washington, o cara da bomba. Presta atenção lá. Procura aí no seu YouTube e olha lá. Então eles querem tentar provar que repito, que o cachorro só mordeu no cidadão porque o cidadão mordeu no cachorro primeiro, o cachorro só revidou. A gente não pode desconectar o que está acontecendo, o que aconteceu no dia 8, com toda a história das eleições, com toda a história do governo Bolsonaro, que durante todo o tempo ele estimulou isso, criou, como George Washington disse, criou um sentimento de patriotismo no povo, na bandeira que jamais será vermelha, que tem que metralhar o adversário, o inimigo, que tem que armar a população para a pessoa não ser escravizada, que vamos livrar do comunismo. E aí, para encerrar, nada que a gente mostre, nada que eles mostrem que fique provado do roubo de Bolsonaro, do roubo da sua família, do roubo das joias, nada disso adianta. Onde o cara desce, a doença do bolsonarismo, a mito. Então, assim, a gente faz esses vídeos aqui para desabafar um pouco, porque tem gente que me pede, gosta, mas a gente sabe que não adianta. Se Jesus Cristo baixar aqui e fizer um sermão e dizer tudo que Bolsonaro o bolsonarista põe Jesus na cruz de novo e vai continuar gritando mito. Então, gente, assim, vamos pagar caro a responsabilidade de quem colocou esse Congresso e esse Senado lá. Não que a gente ache que não deva ter oposição, mas uma oposição séria, oposição de pessoas que não trabalhem contra o Brasil, porque qualquer coisa para o país que Lula propor lá, essa turma vai barrar, vai questionar. Esse Nicolas Ferreira, eleito com 1.500.000 votos, em troco de quê? Em troco de internet, de ir para a internet fazer gravação xingando Lula para ver se ganha like, para ver se dá o Ibope no YouTube. Falar em YouTube, entra lá na minha página, se inscreva lá, dê um like e muito obrigado. Por hoje é só. A gente quer falar aqui depois da CPI do Movimento Sem Terra. Eu quero dizer aqui para vocês quem são os verdadeiros invasores de terra no Brasil. Grande abraço, bom dia, boa terça-feira.